Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para o último bloco de questões 36 a 40 da prova de Químico de Petróleo da Petrobras, prova que foi realizada pela CESP em setembro de 2001. Lembrando aí que as provas da CESP eram aquelas que se você erra uma alternativa, você cancela a pontuação que você teve em outra que você acertou. E a prova que tem vários julgamentos de frase com nuances, assim, que pegam por se você está desatento, você perde a questão. Então, uma prova bem chata de se fazer, mas não é impossível, tanto é que muita gente passou. Então, estamos aqui para, mais uma vez, colocar todos os pingos nos is para a gente ter a melhor preparação para as futuras provas que sejam da sucessora aí da CESP, que hoje, agora em 2023, é a Sebrasp, e ou se for qualquer outra banca, que nós tenhamos uma preparação legal aí. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, para a gente levar cada vez mais e mais aí essa mensagem aí para as pessoas se prepararem cada vez mais, seja não só para a prova, mas também para a própria vida, porque aqui a gente não está se preparando só para as provas, mas para não só para a Eletrobras, também como vários outros concursos aí que vocês possam prestar. E também você vai levar sempre um conhecimento desse aí para a sua vida particular, a sua vida na profissional, porque conhecimento a gente nunca perde. Então, vamos aí para o que interessa, nossa prova aí, nossos nossas resoluções. Então, vamos aí, a prova de Química de Petróleo, processo seletivo de 2001. Vamos lembrar que processo seletivo é diferente de concurso, porque processo seletivo é para quem vai ser da CLT, concurso é para quem vai ser estatutário. Tem essa pequena nuance aí também para a gente saber. A Petrobras contrata em regime da CLT, as consolidações na consolidação da lei do trabalho. Então vamos lá. Para a questão 36, a gente tem o esquema aí de um sistema de bombeamento, e o que diz? Deseja-se transferir um líquido do tanque A ao tanque B, mostrados no esquema a seguir. Devido a irregularidades no terreno, irregularidades ou acidentes de terreno, a conexão por meio de uma tubulação reta e direta entre os dois tanques não é possível. A tubulação que sai do tanque A passa pelo topo de um morro e depois desce rumo ao tanque B, e a gente tem aí o tanque B numa cota inferior ao tanque A. A gente tem o desnível entre o nível de líquido no tanque A acima do limite do nível do tanque B por uma cota H. Aí, com base nessa situação, julgue os itens a seguir. No início do processo de bombeamento, quando a tubulação não contém líquido, é necessário acionar a bomba para preencher a tubulação e iniciar a transferência de líquido do tanque A ao tanque B. Isso está correto ou está errado? Isso está correto, por quê? Quando a gente tem no início, não tem água aqui nessa tubulação, a gente vai por vasos comunicantes e a linha que vai ter a água aqui na tubulação vai estar no nível do tanque A. Então, não vai subir aqui até o topo do morro lá em cima. Então, a gente precisa ligar a bomba para que essa água passe, vença a altura do morro e desça em direção ao ponto B, e aí pode até desligar a bomba, porque essa transferência se dará por gravidade, e é o chamado efeito sifão. Esse efeito sifão que é o mesmo efeito que a gente tem
nas nossas pias, que quando tem o sifão lá em formato de S, um S deitado, ou também nos vasos sanitários também o efeito sifão, por isso sempre fica um resíduo de água dentro do vaso sanitário. Quando você aperta a descarga, ele sobe, depois ele desce e volta àquele nível ali, que é o nível de projeto no vaso sanitário. Então, aí eu pegando aí um gancho, o pessoal de engenharia sanitária e ambiental, que, e por incrível que pareça, estuda isso aí, tá? Então, a alternativa 1 da questão 36 está correta. Alternativa 2. No estado estacionário, a necessidade de manter a bomba em funcionamento depende da vazão requerida, da perda de carga e da altura H. Isso que nos vai dar é a curva do sistema. Quando a gente acionar a bomba, a gente vai correr pela curva do sistema com aumento ou diminuição da vazão, e esse aumento ou diminuição da vazão vai ser em função da perda de carga, que vai estar em função da vazão, e da altura requerida e da altura de desnível dos tanques. Então, também está correta a alternativa 2. Alternativa 3. Supondo que o fluido tenha viscosidade nula, a vazão do escoamento independe dos acidentes e da rugosidade da tubulação, mas depende da altura H. Mais uma vez, a gente aí, curva do sistema, curva da bomba, e se eu não tenho viscosidade, eu não tenho atrito. Então, não importa os acidentes, não importa a rugosidade da tubulação, meu escoamento se dará sem atrito. Então, toda aquela parcela lá de fator de fricção e tudo mais vai por água abaixo, literalmente vai por água abaixo. Não temos aí esse, esse termo. E a vazão se dará apenas em função do diferencial de cota entre os tanques. Então, também está correta a letra C. Número 3, alternativa 3, está correto. Alternativa 4. Para um fluido com viscosidade não nula, se a altura tender ao infinito, a vazão do escoamento também tenderá ao infinito. Errado, porque se a viscosidade acontecer, for como é no mundo real, e a altura tender ao infinito, a vazão do escoamento também tenderá ao infinito. Não porque minha perda de carga, que depende também do comprimento da tubulação, também tenderá ao infinito. Então, eu terei uma indeterminação com o infinito aí sendo relacionado. Então, não é verdade, porque eu tenho o fator de atrito também, a perda de carga referente ao atrito também tendendo ao infinito. Então, está errado matematicamente aí a gente provando. No regime laminar, item 5, vamos para o item 5 agora. No regime laminar, se a vazão do escoamento estabelecido em um duto cilíndrico dobrar, a velocidade máxima dentro do tubo dobrará. Estamos falando aí de escoamento laminar. No escoamento laminar, a velocidade máxima ela se dá como a velocidade média vezes 2. Só que a relação entre vazão e velocidade é quadrática. Então, se a velocidade dobrar, eu tenho que, se a vazão dobrar, a velocidade duplicará. Mas eu tenho também que, se a velocidade média dobrar, a velocidade máxima quadruplicará. E aí eu tenho uma relação aí de dois.
as duas dobrando, que vale para 2, mas já o cubo não vai acontecer. Então, para o regime laminar, isso acontece sim, porque quando um dobra, o outro também dobra, no caso aí do quadrático, tudo bem? Então, está correta esta afirmação. Vamos para a questão 37. Agora a gente vai falar sobre princípios de transferência de calor. Em relação aos princípios de transferência de calor, julgue os itens que se seguem. Primeiro item: se um ventilador ligado sopra ar frio sobre uma placa quente, uma vez que a troca de calor é espontânea, ou seja, eu tenho diferença de temperatura, esse fenômeno é um exemplo de convecção natural. Como eu tenho um ventilador ligado, eu estou forçando que haja a passagem do ar. Eu estou fazendo estou forçando que o ar troque calor com a placa quente. Então, não é uma convecção natural, é uma convecção forçada. A convecção natural se dá se eu tiver o fluido e ele expande por absorver o calor, ele expande, diminui a sua massa específica, a sua densidade, ele fica menos denso do que o ar que está acima e ele sobe, e esse ar que está em cima, mais denso, desce com temperatura menor, e eu tenho, assim, a convecção natural. Então, a primeira alternativa está errada, é convecção forçada, isso aí. Segunda alternativa, a energia sob forma de radiação que incide sobre um corpo não pode ser absorvida, mas pode ser refletida ou transmitida a outros corpos. Errado. Pode ser absorvido sim, portanto é exemplo, a gente está deitado ao sol. Nós recebemos a energia de radiação do sol. Terceira afirmação: calor não pode ser transmitido em fluidos pelo mecanismo de condução. Isso dá meio que um bug na cabeça quando a gente passa rápido, porque a gente pensa em fluido, a gente pensa logo em convecção. Só que quando a gente tem placas muito próximas, a gente tem o fluido parado ali, ele não forma corrente de convecção. Então, se dá apenas por condução entre duas placas separadas por um filme pequeno, um filme de espessura pequena de um fluido. Então, sobre condições específicas, isso não é verdade. Então, também, terceira alternativa está errada. Quarto item. No isolamento térmico de dutos cilíndricos pelos quais escoem fluidos quentes, quanto maior a espessura do isolante ao redor dos dutos, menor será a taxa de transferência de calor ao ambiente. Isso quando a gente está falando, está crescendo ali o isolamento, a camada de isolamento térmico, realmente o, o fluxo, a taxa de transferência de calor ao ambiente realmente vai diminuindo. Só que temos a condição especial aí em que quando esse isolamento ele é muito fino e eu vou aumentando a espessura, eu chego num comprimento, numa espessura crítica, que é a mínima a qual eu aplico e, e eu tenho um aumento da transferência de calor, que se chama o comprimento crítico. É um comprimento bem pequeno, mas é provado matematicamente. Então, essa alternativa está também errada, porque eu tenho essa condição matemática aí em que o, o isolamento ele vai sempre aumentando a espessura, porém, quando a taxa de transferência de calor ela diminui e depois ela aumenta
de novo. Então, eu tenho essa condição aí, e por essa condição, essa alternativa, o item 4, também está errado. 5. Suponha que um equipamento de grandes paredes planas, de modo que problemas de transferência de calor possam ser considerados unidimensionais, seja construído com um material de espessura X1 e condutividade térmica constante K1. Suponha ainda que se deseje construir outro equipamento de dimensões internas idênticas ao primeiro, porém com material que tenha condutividade térmica constante K2. Para que sejam obtidas a mesma taxa de transferência de calor e a mesma diferença de temperatura entre as superfícies interna e externa da parede, a espessura X2 do novo material deve ser igual a Kx2x1 sobre K1. Vamos lá, como é que a gente faz essa conta? A gente tem que o calor é o ΔT sobre o R. O R, a resistência, é o X, é o comprimento X, dividido pela condutividade, vezes a área. Como a gente tem que as áreas são iguais, a gente precisa ter as resistências iguais. Então, tem o X1 sobre K1 igual a X2 sobre K2. Se eu modifico o meu K1, o meu K2, eu faço matematicamente aí que meu X2 vai ser igual a K2x1 sobre K1, e que faz essa alternativa ser verdadeira. Aí a resolução matemática e o correto para o item 5. Vamos lá para a nossa próxima questão, questão 38. Julgue os itens a seguir relativos a permutadores de calor, trocadores de calor. Primeiro item. Para que um trocador de calor seja fisicamente viável, é necessário que a temperatura de entrada da corrente quente seja sempre maior que a temperatura de saída da corrente fria, e que a temperatura de saída da corrente quente seja sempre maior que a temperatura de entrada da corrente fria. São os limites termodinâmicos. Isso aí, vou botar ali o que está correto, sim. Porque quando eu quero esquentar alguma coisa, uma corrente com outra corrente, eu não consigo esquentar ela na temperatura maior do que a corrente de saída da outra lá, da corrente que está se esfriando. E eu não consigo que ela seja, que a corrente de saída da corrente quente seja maior que a temperatura de entrada. A corrente quente, a temperatura dela tem que ser maior que a saída da temperatura do que a corrente. Vamos lá, a gente está num casco-tubo aí contra a corrente. Meu limite termodinâmico é que minha temperatura de entrada da corrente quente ela tem que ser maior que a temperatura de saída da corrente fria. Porque eu faço, no limite, eu tenho que elas podem ser iguais, mas nunca a temperatura da corrente fria que está saindo, aqui, a temperatura que esquentou, ela não pode esquentar mais do que a temperatura da entrada da corrente quente. E a temperatura de saída da corrente quente, o que eu estou tentando esfriar, não pode ser mais frio do que a temperatura de entrada da corrente fria, que é a temperatura mais baixa do sistema. Temos aí a temperatura mais alta do sistema, a temperatura de entrada da corrente quente, e a temperatura mais baixa é a entrada da corrente fria. Então, são meus limites termodinâmicos aí. Meu delta de temperatura vai estar sempre entre a temperatura de entrada da corrente quente e a temperatura de entrada da corrente fria. Meu limite de delta aí para fazer essa conta
sempre vai esbarrar nesse limite termodinâmico, que é a temperatura de entrada da corrente quente e a temperatura de entrada da corrente fria. Então, lembrar isso aí, é o limite termodinâmico que eu tenho nos trocadores de calor. 2. Trocadores de calor tipo casco e tubo com múltiplas passagens de fluido pelo casco não são utilizados porque esse tipo de configuração introduz grandes ineficiências fluidodinâmicas e térmicas no equipamento. Isso está errado, porque quando eu tenho várias passagens, eu estou aumentando a minha homogeneização das temperaturas. O que eu teria antes só uma passagem, só um contato entre minha corrente quente e a minha corrente fria num casco-tubo, um casco e um tubo. Quando eu tenho várias passagens nos cascos e no casco e nos tubos, eu tenho uma maior área de troca térmica. Então, eu tenho maior eficiência do equipamento e não menor. Item 3. No caso de um trocador de calor tipo casco e tubo, para a troca térmica entre um fluido muito viscoso e outro pouco viscoso, deve-se dar preferência a escoar o fluido mais viscoso pelo casco, que está correto, porque eu vou ter uma melhor passagem ali desse fluido mais viscoso pelo casco, eu vou ter menos perda de carga. Então, ele é mais indicado a passar, fluido dinamicamente falando, ele é mais indicado a passar no casco. Fluido mais viscoso no casco. Beleza? Item 4. Suponha que dois fluidos se encontrem separados por uma parede plana. Suponha também que do lado do primeiro fluido, o coeficiente de transferência de calor convectivo seja H1, primeiro fluido, que no lado do segundo fluido ele valha H2 igual a 3H1, e que a razão entre a condutividade térmica da parede e a sua espessura seja K sobre X igual a 9H1. Neste caso, o coeficiente global de transferência de calor é igual a 9 sobre 13H1. O que é que a gente tem? Que a resistência total vai ser 1 sobre H1 mais 1 sobre H2 mais X sobre K, o L sobre K, comprimento sobre K. Fazendo essa matemática aí, a gente fazendo aí a razão dos produtos, 1 sobre H1 mais 1 sobre 3H1 mais 1 sobre 9H1, que aí a gente tem que inverter, porque tem K sobre X e na equação a gente tem X sobre K. A gente inverte 1 sobre 9H1 e tendo que a taxa de calor é o inverso, a gente faz o inverso de novo, fazendo essa matemática aí, a gente encontra que essa alternativa é verdadeira. Não vou fazer a matemática aqui para não perder mais tempo, que a gente está. Vocês fazem aí e depois ganha velocidade na resolução. Mas o fundamentando aí é a resistência é 1 sobre H1, mais 1 sobre H2, mais X, L sobre K, e o Q é o inverso do R. Tá ok? Beleza? Fechou? Então vamos lá para o quinto item da questão 38. Suponha que uma corrente quente com vazão de 0,5 kg por segundo e capacidade calorífica igual a 4 kJ por quilo e graus Celsius seja resfriada sem mudança de fase de 90 para 40 graus Celsius
em um trocador bitubular em contracorrente, cuja área de troca térmica seja de 2 metros quadrados. Essa área de 2 metros quadrados aí se refere à área efetiva de troca entre o fluido 1 e o fluido 2. Suponha também que a corrente fria a, entre no trocador a 30 graus. Tem uma vazão de 1 kg por segundo e sua capacidade calorífica a pressão constante, o CP, seja igual a 2 kJ por quilo e grau Celsius. Nessas condições, o coeficiente global de transferência de calor nesse equipamento é igual a 1 kJ por segundo metro quadrado e grau Celsius. O que é que a gente tem aí para resolver? Q igual a MCP delta T. A gente faz para o primeiro fluido e encontra o Q de 100 kJ. A quantidade de calor que eu tenho resfriando o fluido é a mesma que aquece o outro. Então, eu tenho que 100 igual a 1, que é a vazão da outra corrente, vezes CP, vezes o ΔT. E aí eu encontro o outro ΔT, que vai ser de também 50 graus Celsius. Então, eu tenho um ΔT de 50 graus Celsius. Eu tenho também que o Q é igual ao U, coeficiente global, vezes a área, vezes o ΔTml. Como eu tenho o ΔTml de 50 graus nas extremidades, entre os fluidos, então meu ΔT da entrada e da saída vai ser a mesma e eu vou ter o mesmo ΔTml aí de 50. Então, eu tenho que 100, que é o meu Q, que foi calculado antes, igual a U vezes a área, que é 2 metros quadrados, vezes o ΔTml, que é 50. Fazendo esta conta aí, eu tenho que minha área, meu coeficiente global é de 1 kJ por segundo metro quadrado e grau Celsius. Está correta a afirmação. 39. Julgue os itens que se seguem acerca das operações unitárias para separação de fluidos. 1. Supondo que o comportamento termodinâmico de uma mistura binária de dois hidrocarbonetos seja bem descrito pela lei de Raoult, conclui-se que a pressão no ponto de orvalho de uma mistura equimolar desses dois compostos em uma temperatura em que suas pressões de vapor são respectivamente iguais a 2 e 4 bar é igual a 3 bar. O que a gente tem aí? Tem que a lei de Raoult se dá para a pressão de vapor e não ponto de bolha de orvalho, que é outra condição. O ponto de bolha é o ponto, a pressão que se forma a primeira bolha. Ponto de orvalho é que se forma na primeira gotícula de orvalho. Não tem a ver com pressão de vapor. Quer dizer, tem a ver com pressão de vapor, mas não é calculado assim. Temos aí os algoritmos de bolha e de orvalho para calcular, que não dá, não coincide aí com o que é calculado na lei de Raoult. Não está errado. 2. Em uma coluna de destilação de pratos valvulados, adequadamente projetado e operando corretamente, o líquido desce de um estado a outro da coluna através das válvulas. O que é que a gente tem aí? Olha aí um, uma coluna aí com pratos valvulados. A gente forma um dique e desse dique tem o dowcomer, que é o vertedouro, no qual o líquido desce do estágio superior para o estágio inferior. É assim que se dá a descida do líquido de um estágio para outro. Então, tá errado.
3. No método gráfico de McCabe-Thiele para o projeto de colunas de destilação para separação de misturas binárias, é necessário supor que as volatilidades relativas dos dois compostos sejam constantes ao longo de toda a coluna. Isso está errado, que é a volatilidade relativa média, que é mantida constante ao longo para a gente fazer isso, mas pode-se fazer com a volatilidade relativa variando, porque é o real, é o que acontece realmente, e que dificulta o cálculo, porém, não é uma coisa mandatória. 4. A eficiência de estágios de Murphy é definida como a razão entre o número de estágios teóricos e o número de pratos de uma coluna necessários para realizar uma separação especificada. A volatilidade, a eficiência de Murphy é a eficiência do prato, não a eficiência da coluna. Então, está errado. Quinto item da questão 39. Suponha que uma coluna de absorção em contracorrente opere com uma corrente de entrada gasosa de 1.001 moles por minuto, dos quais 1.000 moles por minuto são do solvente A e 1 mol por minuto é do soluto B. Deseja-se recuperar 90% da quantidade de B por absorção em um solvente líquido C, que é alimentado puro à coluna. Supondo que apenas B seja transferido entre as fases e que a relação de equilíbrio para B seja y igual a 2x, na qual x represente o número de moles de B dissolvidos por mol de A e y represente o número de moles de B dissolvidos por mol de C, então a vazão de C necessária para realizar a separação desejada será de pelo menos 500 moles por minuto. O que é que a gente tem aí? Que a gente vai recuperar 90% de B, ou seja, minha saída vai ser de 0,9 mols de B por tantos mols de C. Eu tenho aí que 1 sobre 1.000 é igual a 2 vezes x. 1 sobre 1.000 é minha concentração, é meu y. Igual a 2 vezes x. Meu x, sim, vai ser 1 sobre 500. Só que eu vou recuperar 0,9 mols e não 1 mol por minuto. 0,9 é minha vazão de soluto. Eu tenho que, para recuperar 1 mol, eu preciso de 500 moles por minuto. Para recuperar 0,9, quantos moles eu preciso? Aí eu faço aí essa relação e encontro que minha vazão necessária de soluto, do soluto C, é de 450 e não de 500 mols por minuto. Então, essa alternativa está errada. Vamos lá. Questão 40. Carlos acabou de ser contratado pela Petrobras para o cargo técnico de químico de petróleo para avaliar sua destreza no trato com materiais e técnicas analíticas. Deixa eu voltar aqui. Continuando, questão 40 agora. Questão 40. Carlos acabou de ser contratado pela Petrobras para o cargo de técnico de química de petróleo. Aí, Carlos passou, que a gente
Muita gente está querendo aí, né? Todo mundo querendo aí passar para química e petróleo. Para avaliar sua destreza no trato com materiais e técnicas analíticas, o químico responsável pelo setor pediu-lhe que fizesse a determinação do conteúdo de carbono em uma amostra de petróleo, seguindo um roteiro pré-determinado, é um padrão técnico que se chama, que você vai seguir a metodologia que é dada lá num treinamento interno, que você vai passar tudo mais. E comparou com os resultados obtidos por Pedro, um técnico experiente, para a mesma amostra. Carlos fez 4 determinações em paralelo e Pedro 6. Os resultados são mostrados na tabela abaixo. O valor tido como verdadeiro para essa amostra é de 83,54% de carbono. A gente tem que o Carlos teve a média de 83,88, com desvio padrão de 0,24, e Pedro de 83,13, com desvio padrão de 0,11. Dados do parâmetro de T-Student para 95% de confiança e 3 graus de liberdade, igual a 3,182. E o parâmetro F Snedeker para 95% de confiança e 3 graus de liberdade e 5 graus de liberdade, igual a 5,41. Com base na situação hipotética e nos dados apresentados acima, julgue os itens subsequentes. Pedro foi mais preciso do que Paulo. Precisão, o que é precisão? Você repetir, se você ser repetitivo nos seus resultados. Então, Pedro, ele sim, ele foi mais preciso do que Carlos. Só que Pedro não foi mais exato do que Carlos, porque Pedro estava muito mais longe do valor verdadeiro. Ele não foi exato, ele não, ele, a sua análise ela foi deu mais longe do ponto verdadeiro da análise do que o de Carlos. Está dizendo que não existe diferença significativa entre a média obtida por Carlos e o valor verdadeiro com 95% de confiança. 95% de confiança, eu vou ter que. Eu vou estar com quase 2 desvios padrões dentro da minha análise. Com 2 desvios padrão, eu tenho 0,48 aí, então eu tenho que o valor de Carlos, ele engloba, a parte que o Carlos encontrou engloba o valor verdadeiro. Então, eu posso dizer que a média obtida pelo Carlos e valor verdadeiro, com 95% de confiança, o valor verdadeiro está dentro da amostragem de Carlos, então está correto. A diferença entre os desvios padrões dos dois analistas é significativa com 95% de confiança. Não, não é significativa, não. Não é significativa porque eu tenho um que está com o dobro do outro. Então, está bem distante aí. E, considerando a média obtida por Pedro como valor verdadeiro, não existe diferença significativa entre a média obtida por Carlos e este valor com 95% de confiança. Está fora aí também, porque eu vou estar. Não vai, as faixas não vão coincidir. Então, tá também fora aí. Então, essa aí é uma parte mais de estatística para a gente dar uma relembrada, dar uma repassada aí, porque eu passei bem por cima. E esta é o final desta prova de Químico de Petróleo que foi realizada em 2001. Então, eu pedi de novo aí o curtir, compartilhar, se inscrever, comenta aí, que, na medida do possível, eu respondo todos os comentários, todas as dúvidas aí. E se quiser mais uma prova ou tiver mais uma questão, manda aí que a gente organiza e
organizando direitinho, todas as questões são respondidas. Beleza? Então, um grande abraço, bons estudos. Não esquece de ver os outros vídeos aí que tem no canal, que tem Química de Petróleo, tem Engenharia de Processamento, tem outros concursos, tem Eletrobras, tem Transpetro, tem é, a maioria, assim, você vai ter um material de estudo bem vasto para fazer seus estudos. Certinho? Então, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e difunde aí e ajuda o canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço!